Olá! Dando continuidade então à nossa exploração sobre os nossos dados que a gente coletou na nossa pesquisa da semana passada, na aula ao vivo, a gente vai começar a fazer algum tratamento sobre ele. Óbvio, eu posso manter essa mesma planilha aqui e fazer o tratamento nela mesma, até porque eu posso gerar comandos aqui agora que vão permitir com que as respostas continuem caindo e já sendo computadas automaticamente para mim lá na planilha da frente, o que eu vou fazer agora. Mas eu posso optar por copiar os dados daqui e levar para outro arquivo sem problema nenhum. Só mantenho essa planilha aqui com o mesmo nome que ela tá aqui, pesquisa, UGV, tal, porque ela está vinculada com aquele forms que a gente criou para fazer a pesquisa. Então, olha só, eu vou optar pela opção 1, que é criar páginas adicionais aqui dentro mesmo. Aí eu navego pelas abas aqui embaixo. Essa navegação já é um pouco mais difícil de fazer pelo celular, então lembre sempre que quando você precisar realmente fazer uma pesquisa acadêmica, seja para TCC, para artigo ou até futuramente para o mestrado ou para o doutorado, você vai precisar trabalhar no computador. Né? Não pense que você vai conseguir fazer uma coisa trabalhosa como é o tratamento estatístico de coisas para responder perguntas da tua área, né? Fazendo pelo celular. Não tem nem dimensão ali para você visualizar os dados. Para minha tela, meu monitor é uma tela 24, ela daria para eu diminuir esse tamanho de imagem aqui, tá? Os quadradões estão assim, mas é mais porque de repente você vai estar assistindo no celular, no tablet ou até no notebook com a tela menor. Então eu deixei o zoom um pouco maior no navegador aqui para poder ficar mais visual, né? Muito bem. Então olha só, se eu quero saber, por exemplo, dentro da minha pesquisa, quantas pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino nós tivemos lá dentro da minha pesquisa, ou no caso aqui que nós tivemos um que preferiu não responder, eu posso fazer a minha primeira tabelinha automatizada aqui, ó, quer ver? Então eu vou colocar aqui, ó, sexo, mas daí sem entrar naquela questão do mérito de relações de gênero nem de sexualidade. Vou generalizar por sexo, olhando grosseiramente, sem fazer um aprofundamento maior. Beleza. Top. Agora tem o seguinte, aqui eu vou pôr a contagem, ou quantidade, né? Porque eu vou fazer isso primeiro só quantitativo, já que tinha só 3 opções lá, né? 4 na verdade. Então aqui eu vou colocar masculino, masculino, feminino, e o outro que era prefiro não responder. Eu vou até copiar e colar daqui porque ele conta lá certinho para mim. Aí eu vou utilizar uma ferramenta que é a função cont, tá? Então assim, eu vou dizer cont para ele, ó, escrever cont no teclado. Lembrem que eu posso acessar isso pelo inserir função, tá? Eu posso contar condicional, eu posso dizer para ele o que contar número de células vazias, contar valores, contar com vários critérios, contar números ou contar com base num critério só, que é o que eu pretendo fazer. Eu vou dizer assim para ele, ó, cont-c. Na hora em que eu selecionei a função cont-c, que é a que conta lá naquela coluninha minha, todos os masculinos que vão estar lá, ele abre para mim essa interrogaçãozinha. Ó. Se ele não abrir essa interrogaçãozinha, você pode apertar a tecla F1 do teclado, que ele vai abrir a interrogaçãozinha, ou vai abrir isso aqui, ó, que é a parte mais fascinante do Google Planilhas. Ele vai abrir uma instrução. É como se a documentação do software, ou seja, o manual do software, tivesse em tempo real para você chamar quando precisar. Beleza. Olha só. Ele está dizendo assim, ó, cont-c, ele pede um intervalo. Quem que vai ser o intervalo? Vai ser aquela plaquinha, naquela linhazinha lá, aquela aba C inteira. Ó. Então, para eu dizer o intervalo, ele já está em forma de pedido aqui, ó. Beleza? Ó, eu iniciei, ele já abriu automaticamente o parênteses, já carregou esse aqui. Eu posso selecionar o intervalo ou escrever. Eu vou selecionar e vou lá na outra aba. Olha, então eu vou lá na outra aba e clico em cima do C. Ó. Então tudo que tiver na aba C vai estar aqui para ele nessa cont-c. Quer ver? Cont-c. Intervalo é aqui, ó. É C. Olha como é que ele carregou aqui, ó. Cont-c, resposta ao formulário, que era o nome que carregou automaticamente aqui, ó. Coluna C. Beleza?
Aí, para eu voltar para lá, eu posso só clicar aqui embaixo mesmo, já voltei para cá, ó. Mas ainda falta alguma coisa, né? Tinha dois argumentos lá e eu cliquei só em um, ó. Eu cliquei na aba aqui embaixo, voltei lá, cliquei na coluna C, mas falta um argumento. Não está aparecendo a interrogaçãozinha. Eu aperto F1, ele aqui nesse estado ele não vai aparecer nada, ó. Mas se eu colocar o ponto e vírgula, que é o separador padrão das funções, ele reaparece a instruçãozinha, ó. Então, qual é o critério? O critério é masculino. Eu posso só clicar aqui em cima, ó. O critério está em A2 e fecho. Olha lá, ó. Ele não só contou quantos masculinos tinham lá naquela coluna, como ele já me sugeriu aqui, ó. Quer que eu preencha automático? Esse preencher automático, em muitos casos, ele vai funcionar e vai funcionar legal, ó. Já entendeu que era o feminino e eu prefiro não responder. Olha lá, ó. Então, já fiz a minha primeira tabela aqui, ó. Então, se eu quiser, posso usar ela só como a planilha que está vindo lá, né? E se eu quiser, eu posso usar ela como tabela, que é o que eu estou fazendo aqui agora. É uma tabelinha como aquelas que a gente viu nas primeiras aulas, vindo de dados de verdade agora. Então, estou cobrindo tudo aqui, fechei as laterais, virou quadro, então eu posso vir aqui e desmarcar a lateral aqui, ó. Ou desmarcar aqui e desmarcar aqui. Vamos ver se ele desmarcou. Não desmarcou, mas eu posso fazer o contrário. Eu posso marcar tudo branco e daí complementando, ó. Quero embaixo, quero em cima, quero no meio. Não quero as laterais aqui. Lembrando que a gente viu isso no primeiro dia. E aí, se eu fechar ela inteira, ela vira um quadro, que não é um problema, é só você lembrar de mencionar como quadro. Lógico, aí aqui eu posso fazer aquele mesmo tratamento que a gente já fez nas planilhinhas lá, que era dizer qual era o total, qual era o somatório, ó. Ele automaticamente me pede se é daquele de cima, então a gente já coloca aqui. Aí lógico que eu tenho que lembrar de pôr barrinhas para fechar aqui também, né, para ele ficar com o mesmo padrão. Posso já pedir a porcentagem, não vou colocar aqui agora. Mas a parte mais legal aqui, são os cruzamentos. Só que o cruzamento no planilhas ele é um pouco mais engessado. Por exemplo, eu quero saber quantos masculinos fazem atividade física, tá? Aí eu ia ter um pouquinho de trabalho braçal aqui no planilhas, mas eu vou deixar essa parte aqui para fazer no Jamove, porque o Jamove consegue cruzar automaticamente para mim. Então, eu fiz esse para mostrar para vocês um qualitativo, vou até arrumar bem bonitinho aqui até o final. Ops, fiz algo que não precisava ser feito, dá um Ctrl Z aqui. Vamos voltar para a janelinha. Sempre que fizer algo que não era para ser feito, use e abuse do Ctrl Z ou da flechinha voltar. E, por exemplo, quero saber qual que é a média, de estatura desses investigados, né? Então, olha só, nós vamos sistematizar isso tudo nas próximas aulas. Hoje é só um preâmbulo do que nós podemos fazer com o dado pronto e com esse tratamento das variáveis que a gente coletou. Eu quero saber a média de altura e a média de peso. Média de altura, média de peso. Se eu for pedir, e eu vou pedir na atividade que você faça a média de altura só das mulheres e a média de altura só dos homens, você vai ter que voltar lá na planilha, vai ter que copiar as duas colunas, a que tem só o sexo e a que tem as estaturas e pesos, eu já vou mostrar como faz, e você vai ter que organizar ela para ficar separadinho só o trecho que tem masculino e só o trecho que tem feminino. É um trabalho braçal que vocês vão fazer daí na atividade para me entregar, mas é fácil de fazer, só que dá um pouco de trabalho, né? Aqui eu vou fazer geral, vou fazer a média de estatura das pessoas que responderam o meu formulário. Então eu vou pedir igual média. Aqui tem um detalhe, tem que escrever com acento, senão ele não pega, ó. Tá? Se eu colocar só média, ele vai para mediana, que é outra medida que a gente vai ver depois. Tá? Média. Ele quer que eu pegue os valores. Onde que estão os valores? Estão lá na minha outra aba, volto lá, vamos procurar a média da estatura. Ó. A minha estatura está na coluna C, então eu clico C. Ponto e vírgula, posso voltar lá para a minha aba original. E dá para fechar, na verdade, porque é na coluna inteira que está os dados que eu preciso. Olha, alguma coisa aconteceu, tá? Porque ele dividiu aqui, na prática, toda a coluna que tinha. Ó. Vamos voltar lá, ó. Ele não pegou só dos que estavam não vazios, ele pegou de todos, e esse também é um problema do planilhas. Então, para eu pedir
O ideal para quando eu vou pedir uma média, por exemplo, de estatura, é não clicar na coluna inteira. É eu selecionar os dados mesmo, tá? Então eu vou voltar atrás aqui, vou digitar igual, vou escrever média com acento, e aí ele vai enxergar para mim. Opa, ficou um D a mais. Média, clico, vou lá e seleciono os dados do intervalo que eu quero que ele faça a média. E esse aqui, se eu quiser que ele faça maior, tem que ser selecionado à mão, tá? Então eu vou selecionar, vou descer e vou continuar selecionando. Deixa eu até usar um comandinho rápido aqui, ó, que ele vai ser o Ctrl Shift para baixo. Ctrl Shift para baixo. Ele seleciona bem certinho o que eu quero. Olha lá, ó. Olha, não era esse o problema. Tem algum dado que está distorcendo para dar uma média de estatura de 4 metros. Vamos ver quem era? Vamos dar uma olhada direta para ver, né? Alguém colocou algum valor sem vírgula, porque não pode uma média de estatura ser de 4 metros se não existem seres humanos que medem 4 metros. Então eu vou olhar aqui, não estou enxergando visualmente. Uma saída para você encontrar esse tipo de problema é perguntar qual é o maior que ele está vendo ali. Quer ver só? Eu vou perguntar fora aqui, ó, maior. Tá? Maior. E eu peço a função maior. Maior, ó. É o maiorésimo, então eu quero o primeiro maior. Mas eu vou mostrar para ele de onde ele pegar os dados. E é nessa coluna de estatura que eu quero que ele pegue os dados, ó. Ctrl Shift para baixo, ponto e vírgula, 1, porque eu quero que ele me diga o maior valor de todos. Olha lá, ó. Achei o problema, ó. Tem um dos 1,73 m que está sem vírgula. Ou seja, ele ficou 173 metros. Então, na média, ele corrompeu minha média. O que eu vou fazer? Vou localizar ele, que visualmente vocês aí, quando estiverem assistindo o vídeo, podem ter enxergado. Eu não vi, né? Mas aí, com o meu cérebro já esperando encontrar um valor sem vírgula, eu já encontrei ele aqui, ó. E aí minha média se corrige. Isso quer dizer que, olha lá, quem era o maior de verdade era um colega de vocês que estava presente na aula passada, que tinha 1,92 m. Ele já arrumou a média para mim. Isso quer dizer que eu posso ajeitar realmente para ficar a coluna inteira, que ele vai calcular a média só em valores não vazios, né? Então, veja só, a média é 1,77, eu vou apagar ela aqui para eu pegar o intervalo da coluna inteira. Para que eu deixar a coluna inteira? Para que caso mais respostas sejam feitas no meu formulário, esse sistema já vai carregando automaticamente e calculando a média, tá? Então vamos lá. Vou clicar a coluna F, ó. Média na coluna F. Fechei e Enter. Olha lá, realmente ele está calculando só entre os valores que foram digitados. E vou fazer a mesma coisa com o peso, só que antes eu vou tirar um pouco dessas casas depois da vírgula, tá? As casas depois da vírgula, elas vão ficar no máximo 2, que é o que a gente usa, né? É o mais usual para uma estatura. Então eu vou ter que diminuir casas aqui, ó, é nesse botãozinho aqui em cima, ó. Diminuo até deixar só 2. Então quer dizer, para os respondentes do questionário do professor Cristiano, da aula da PS ao vivo do dia 17, do 3 de 2023, a média de estatura de quem respondeu era de 1,77 m. Vou fazer o mesmo para o peso agora, ó. Igual. Olha lá, ó, vou pegar o peso, vou clicar na coluna G inteira, fecho, e lembre que pode acontecer aquilo que aconteceu no outro, de ter um peso fora de padrão. Ele está brigando comigo. Eu acabei não digitando a média lá, vamos voltar lá. Igual média, olha lá, média. E aí, quando ele acendeu aqui o verdinho mais escuro para eu pegar o valor, eu vou lá e clico na coluna G, que é onde estão os meus valores de peso. Fechei o parênteses e Enter. Olha lá, a média de peso da turma que respondeu o questionário do professor Cristiano, do dia 23, que estava ao vivo na PS, 74 quilos. É a média de massa em quilogramas, né? Falando como professor de física agora. Mas a gente fala usualmente peso em quilos. Que está errado, mas é usual, né? Então, 74,3. Esse aqui é indistinto para a questão de sexo. O que vocês vão fazer com uma atividade de casa é verificar para mim essa média separadamente. Eu quero média de estatura e média de peso só masculino e só feminino, e vocês vão me entregar num arquivinho separado. Como que vocês vão fazer para separar? Você vai vir aqui na nossa
planilha mãe. Essa planilha vai estar compartilhada para vocês como visualização. Aí para você gerar uma cópia, você clica aqui em arquivo, fazer uma cópia e gera uma para você ou para vocês, que vocês têm muitos grupos trabalhando juntos, isso é ótimo, tá? Fazer uma cópia e a cópia vira de vocês. Aí você vai fazer o quê? Você vai clicar nessa coluna, vai segurar o botão Ctrl, vai apertar na coluna de estatura, mantendo o botão Ctrl acionado, vai clicar com o mouse na outra também e vai selecionar as 3 colunas ao mesmo tempo. Você vai dar um Ctrl C, ou bater com o botão direito e pedir copiar, vai abrir uma aba nova, aqui no meu virou página 2, e vai Ctrl V, vai colar esses 2 dados. Ó. O que a gente fez? A gente trouxe para cá só os dados de estatura e peso da turma de vocês. Para fixar essa primeira linha, e isso é importante porque daí a classificação que eu vou fazer depende dessa fixação, eu vou clicar aqui no 1, ó, para ele selecionar a primeira linha inteira. Vou em ver e vou pedir para congelar a primeira linha. Congelar a primeira linha, porque daí ela não mexe quando eu for mexer. Como eu pedi para vocês para separar por masculino e feminino, e aqui temos coluna masculino e feminino e preferiu não informar, né? Eu vou pedir para ele selecionar isso aí e filtrar em ordem alfabética. Porque daí em ordem alfabética fica separadinho, em ordem alfabética aqui é feminino primeiro, masculino depois e prefiro não informar por último, tá? E aí, na hora em que eu for fazer a seleção, eu vou aqui em dados, classificar página A a Z, ordem alfabética. Cliquei, ele vai estender a seleção e vai levar os dados junto para o seu lugar certo. Ó. Então veja, ficou separadinho masculino, feminino, não binário. Olha só, tinha um não binário e eu não tinha visto. Tá? Então aqui precisamos corrigir nosso separador. Não tem necessidade porque aqui como que eu posso dizer? É um exercício acadêmico, mas o ideal seria corrigir aqui para aparecer nessa aqui também o não binário. Ó. Tá? Inclusive aqui a soma tinha 44, então eu vou inserir uma linha. Ó. Vou inserir uma linha acima. Vou pôr o não binário, vou copiar daqui porque ele achou lá para mim, né? Vou copiar daqui, vou colar. Vou repetir o que tinha nessa planilha lá de baixo, então eu clico na célula, vou na bolinha, arrasto, ele já vê para mim e conta. Então aí bateu os 55 que eu deixei passar. Mas isso é comum na pesquisa acadêmica, às vezes você precisa arrumar depois. Então sempre tem recurso, sempre dá para salvar um estudo estatístico que você está em andamento ali, porque você consegue complementar as coisas, adicionar. Mas voltando para essa página 2, que é o que vocês vão mexer para mim para atividade, ela já está separada então agora, linhas femininas e linhas masculinas, e linhas outros, que você pode usar o não binário e eu prefiro não responder como outros. Fica a teu critério, né? Ou fica a critério também nem usar, porque não precisa média quando tem só um elemento, né? Então você pode usar o só do masculino e do feminino e comparar com o do não binário e com o do preferiu não responder, tá? Como que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Então você volta o vídeo, assiste como é que eu criei essas duas aqui e vai tentar replicar para esses dois. Pode ser aqui embaixo, pode ser do ladinho, no teu arquivo. E é esse arquivo que você vai me entregar e você vai ter até a próxima semana para fazer esse trabalhão aí. Na volta, né, na outra aula da semana que vem, nós vamos tratar um pouco melhor esses outros dados, usando inclusive o Jamov, conforme eu antecipei para vocês. Beleza? Então o trabalho de vocês hoje é esse aqui. Já vimos como a gente dá uma ajeitada nos dados e como que a gente faz para organizar um pouco melhor eles. A gente usa os recursos do Planilhas ou do Excel, se você preferir, e é muito fácil de fazer isso, né? Só você encontrar a função que faz o que você precisa que ele faça. E aí vocês vão fazer essas duas médias para mim e me encaminhar essa planilha aí como resposta da atividade, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar, assistir de novo o vídeo ou tirar dúvida nos corredores da faculdade. Um bom fim de semana a todos e para quem vai na festa da UGV hoje, uma boa festa para todos, beleza? Até a próxima